Amém, glória a Deus, podem ir para casa. É forte, né, gente? Se render à presença de Deus é muito importante. Muda vidas. É só a presença de Deus. É só a presença de Deus. Por isso, nós vamos falar sobre isso essa noite. Abra suas Bíblias, por favor, em Levíticos. Levíticos. Desculpa. Levíticos 6. A Bibi também? Olha aí. Estamos nos acostumando. Eu estava pensando e orando sobre qual palavra trazer, e o Senhor me trouxe à memória uma palavra que eu dei para os jovens. Numa célula um dia, e vamos falar sobre isso então. Levítico 6, para acelerar, deixa eu já ler aqui, no versículo 8. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã, sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e os colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém? É interessante que na cultura judaica, tanto na língua hebraica, aramaica, enfim, tem alguns significados que quando a gente entende faz mais sentido a palavra. Um deles é a repetição. Acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando Deus, na palavra dele, repete algo, significa que aquilo é muito importante. E quando ele repete 3 vezes, significa que aquilo é muito... Eu estou dando uma ênfase muito grande para aquilo. E nesse pequeno trecho de 5 versículos 6, Deus consegue falar 3 vezes para Moisés. 3 vezes ele fala a mesma coisa. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Então, se ele está falando isso, significa que isso é algo muito importante. E eu creio que se está na palavra, é algo muito importante para nós também. Aqui, nós vamos falar sobre os sacerdotes. E, antes de falar sobre os sacerdotes, eu quero explicar quais eram as funções do sacerdote na Bíblia. Sacerdote tinha várias funções. Eu tinha Arão, que era o sumo sacerdote. E da família dele, eu tinha outros sacerdotes que fariam outras coisas. O sumo sacerdote era o principal, o chefão, vamos dizer assim. E ele, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos e matava o cordeiro por conta do pecado do povo. Mas os outros sacerdotes, eles tinham outras funções também importantes para nós. Primeira coisa, o sacerdote, Deus queria que todos fossem sacerdotes. Mas por conta da desobediência daquele povo, ele escolheu só a família de Arão. E então, o sacerdote, ele é separado. E algo muito interessante, vocês viram que eles trocaram de roupa várias vezes, eles colocaram um shortinho embaixo do negócio, porque a purificação deles era muito importante. Então, antes deles sacrificarem algo para alguém, eles tinham que antes se purificar. Então, eles eram puros. Até um certo ponto, né? Depois pecava de novo, aí tinha que purificar de novo, e esse negócio você sabe. A segunda coisa que os sacerdotes faziam, eles eram responsáveis por educar o povo. Então, eles que tinham o entendimento ali da palavra, da lei, e eles que passavam isso para o povo. Outra coisa é que eles identificavam doenças, então eles que identificavam se a pessoa tinha ou não lepra. Outra coisa é que eles cuidavam do sacrifício. Outra coisa, eles revelavam a vontade de Deus. Quando os reis tinham dúvidas sobre o que Deus queria, o que eles iam fazer? Iam perguntar para os sacerdotes. E a quinta coisa, e a mais importante para nós essa manhã,
é que eles eram responsáveis pela presença de Deus. Então, os sacerdotes, eles tinham a responsabilidade de cuidar da presença de Deus. Amém? Agora, vamos lá para o Novo Testamento, lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que fala. 2:9. Vocês são geração... Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos geração eleita, sacerdócio real. Abre Apocalipse, por favor. Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. 5 e 6, amém? Aqui, ó. Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. Amém? 6. Nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Amém? O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus veio, a Bíblia fala que ele é o único sumo sacerdote, ele é o cordeiro perfeito, ele fez o sacrifício eterno que não vai precisar ser mais feito, mas ele restaurou o sacerdócio. O que isso significa? Ele é o sumo sacerdote, mas nós, por meio dele, também somos sacerdotes. Não como ele, não para fazer um sacrifício, porque ele já fez, mas ele restaurou em nós um sacerdote, um sacerdócio. Tanto é que aqui fala, ele nos libertou, ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Aí você tá lendo aqui a Bíblia, tananã, aí você pensa, né? Eu tenho certeza que a primeira vez que eu li esse Apocalipse aqui, eu só passei por cima. Deus constituiu reino e sacerdotes. Tá, eu não entendi e é isso aí. Mas depois, por isso que a gente tem que ler a Bíblia várias vezes, né, gente? Sempre tá lendo, porque sempre Deus... né, gente? Sempre tá lendo, porque sempre Deus vai trazendo um novo entendimento. E aí, você pode se perguntar, o que significa que Deus constituiu, a partir de Jesus, o reino e sacerdote em nós? O que você tem que fazer? Voltar lá para o Antigo Testamento. Você tem que... Sempre, gente, assim, a gente vai ver sobre qualquer coisa. Geralmente, a gente tem que voltar no Antigo Testamento, porque lá explica. E aí, se a gente voltar para o Antigo Testamento, a Bíblia fala que nós somos o quê? Sacerdotes. Então, eu tenho que entender o que o sacerdote faz. Não é? Se, a partir do sacrifício de Jesus, ele me constituiu a igreja como reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, eu preciso saber o que o sacerdote faz. Eu preciso saber qual é a responsabilidade de um sacerdote para que, de fato, eu siga da forma como o Senhor me constituiu. E aí, o que nós falamos? Vamos lá. O sacerdote é separado. Amém? Quem está se identificando como sacerdote aqui? Amém? Ele constantemente se purificava. Amém? Ele ensinava o povo. Quem aqui sente que é levantado no lugar que Deus te colocou para mostrar Jesus? É isso. Isso é sacerdócio. Ele cuidava dos sacrifícios, cuidava do templo do Senhor. Ele entendia a vontade de Deus. O que Paulo fala? Antes conheceis qual é a vontade de Deus. Então, é responsabilidade nossa entender a vontade de Deus. Mas o mais importante, ele era responsável pela presença. Então, é muito lindo que o Senhor derramou sobre nós. Ele derramou muitas coisas nesse acampamento. Culto após culto, ele tem derramado. Mas
nós somos responsáveis pela presença. Você pode receber, vem uma pessoa muito ungida orar por você cair no mistério, tanã. Só que nada vai mudar se você não for responsável pela presença. Porque através da imposição de mãos, a gente vai ler isso, você recebeu algo, mas você tem que continuar colocando lenha no altar. É nossa responsabilidade. Lá em João, capítulo 1, versículo 14, vai falar o seguinte. Aqui, é mesmo? É isso mesmo. A minha versão tá diferente, calma aí. João 1, versículo 14. Aqui, só um minuto. Não, é que eu tô querendo uma versão que fala exatamente a palavra. Aqui eu já achei. Ok. Ok. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou. Essa no final, habitou. Ela é melhor traduzida quando a gente traduz direto do original como tabernaculou. Então, habitar significa, uma melhor tradução é tabernacular. E a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento e lembrar do tabernáculo. O tabernáculo era um lugar onde ficavam os sacerdotes. E lá era dividido em 3 espaços. O lugar santo, santíssimo, o lugar onde ocorria os sacrifícios. E onde estava a presença de Deus? No tabernáculo. Então, aqui está falando que Jesus veio e tabernaculou em nós. O que significa? Que nós somos o tabernáculo. O lugar onde está a presença de Deus. E onde os sacerdotes tinham que manter a lenha no altar? Era dentro do tabernáculo. Então nós, como sacerdotes, aqui fala que Jesus habita em nós, mas nós precisamos cuidar da nossa lenha. Faz sentido? Para que a presença de Deus sempre esteja em nós. Amém? Se a gente voltar lá em Levítico 6. Cadê? Porque imagine, gente, eu não sou muito boa com esses negócios de roça, de acampamento. Como é que é esse negócio de... Esse povo que vai pra terra aí, fica mexendo... Eu sou da cidade, entendeu? Mas eu sei, isso aí eu tenho que saber, pelo amor de Deus, que o fogo, ele só continua se tiver algo para ser queimado, não é? Então, sabe o que eu vejo? Que muitas vezes Deus, ele derrama o fogo dele. Ele derrama nesses momentos, por exemplo, na nossa campanha, são momentos que ali a gente faz intercessão, ora, e Deus derrama. Mas falta a lenha. Porque o fogo, ele vem. Olha as promessas de Deus, olha Joel, a vontade de Deus é restaurar a tenda de Davi, que a gente já falou aqui, a vontade de Deus é derramar mais o Espírito. A gente tem diversas, a gente viu lá, o cara que teve a visão sobre as ondas, não é? A gente tem diversas promessas de avivamento para Brasil, para Brasília. Mas, quando o avivamento vier, será que o Senhor vai encontrar lenha? Essa é a pergunta. Será que o Senhor vai encontrar lenha? Porque senão, quando ele chegar dentro do nosso tabernáculo, que está em nós, vai passar um foguinho, tananã, e tchau. Não é? Tchau, você sente a presença. Aí depois, acabou. Mas se nós tivermos a responsabilidade, como sacerdotes, de sempre colocar a lenha no altar, esse fogo que virá nunca se apagará. Nunca se apagará. Faz sentido? E sabe, às vezes, nós estamos querendo a lenha dos outros. Não é?
Às vezes tem gente que tá colocando lenha, tananã, tananã, e aí ele tá com tanto fogo que até chega faísca na gente. Vamos lá, gente. Festa de aniversário. Como é que é? Eu tenho alguns anos. Aí vamos supor que a gente vai, né? Coloca lá um 2 e um que vai ter e um 6. Em breve, não, 2, 5. Ok. Aí eu compro um bolo de aniversário e aí eu compro 2 velas. Um de 2 e um de 6. Misericórdia. Aí eu vou lá e só tem um isqueiro. O que eu faço? Acendo 2. Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar essa vela e passar para o outro. Só vai acender se lá tiver algo. E de fato, às vezes, vem pessoas aqui, entregam tantas coisas e você sente até a faísca do fogo dela, mas só vai acender e continuar acendendo se você tiver a lenha, algo para acender. Faz sentido? Amém? E aí, como que vem esse fogo do Senhor? Primeira coisa, santidade. Gente, os caras vestiam roupa, tirava roupa, vestia roupa, se lavava, fazia um monte de coisa. Aí tinha as bacias, Salomão fez umas bacias de ouro lá para eles. Eu fico pensando, né? Meu Deus do céu. Aí, antes de sacrificar pro povo, eles tinham que sacrificar para eles. Era um negócio gigante para ter santidade. Então, se nós queremos queimar, e é o desejo de Deus, nós precisamos nos consagrar como eles. Nós precisamos de santidade. Sabe uma coisa interessante? Tem um versículo da Bíblia que fala assim: o fogo vem e ele queima tudo que pode ser destruído. E só fica o que não pode ser destruído. E aí, se vocês olharem, muitas vezes, por exemplo, nesse momento de acampamento e tudo mais, quando o fogo de Deus vem, você pode ter certeza que ele também vai te levar para um lugar de arrependimento. Porque a presença de Deus, ela faz isso. Só que o que os sacerdotes tinham que fazer com aquilo que era consumido? A gente leu. O que eles tinham que fazer com as cinzas? Tirar. Porque se as cinzas continuassem lá, não ia ter fogo de novo. Não é? Então, quando o Senhor vem e queima sobre nós, por exemplo, a Patrícia deu o testemunho dela. Quando o Senhor vem e queima sobre nós precisamos pegar essa cinza, que foi o que é consumido pelo fogo, e fazer o quê? Tirar do altar. Então, quando o Espírito de Deus vem, quando o Senhor derrama, porque só o Espírito pode mostrar nossos pecados. Só. Ou diretamente, ou através de alguém, ou através da palavra, só Ele pode nos convencer. Mas nós precisamos nos posicionar, ir lá, como Ele, pegar essa lenha que sobrou do fogo e tirar do altar. Para que depois venha o quê? Mais fogo. Mais fogo. Faz sentido? Segunda coisa que os sacerdotes faziam. Tudo isso, gente, que eles faziam não era para um fim em si próprio. Tudo isso que eles faziam era para serviço do povo. Então, o fogo que o Senhor derrama sobre nós, primeiramente é para nós, amém? Para nos mudar, para queimar tudo que tem que ser queimado, para fazer todas as coisas novas. Mas o propósito é para o povo. O propósito é para a igreja. Por isso que eu pedi para eles contarem o testemunho deles, porque o testemunho deles não é para eles. O testemunho deles mudou primeiro a vida deles, mas o testemunho deles é para a igreja. Faz sentido? Porque através do que Deus tocou o Mateus, Deus tocou a Patrícia, Deus tocou a Camila, é para a igreja. Porque senão eles poderiam ter sido tocados e tchau, vai ver Jesus, né? Quem não quer? Se não for para eu continuar aqui, gente, e isso é para o povo, não faz mais sentido. Eu tenho falado muito isso. Então, os sacerdotes, eles precisavam manter a chama acesa para servir os outros. E esse tem que ser o nosso coração de sacerdote. Manter a chama acesa para servir os outros. Eu tenho certeza que quando a gente saiu do acampamento, a gente já queria orar pelos enfermos. A gente já queria falar o que Deus fez. A gente já queria pregar o evangelho. Porque o fogo de Deus, ele faz isso. Ele nos comissiona. É tão forte que você não quer ficar só para você. Sabe? Se você colocar mais lenha, você sabe disso, né? Que quanto mais lenha você colocar, maior vai ser o fogo. E quanto maior o fogo, mais vai pegando em outras pessoas. Amém? E o que é lenha?
O que é lenha? O que é você colocar lenha? Oração. É o de sempre, gente. Não tem como. Vida de oração. Leitura da palavra. Leitura da palavra, você pode ter certeza que é lenha. Porque quando você está cheio da palavra, vem o fogo do Espírito e aquilo... Entendeu? Vocês entenderam, né? Então, leitura da palavra, vocês podem ter certeza. Jejum, porque jejum é como se tirasse as cinzas. E aí Deus vem para o lugar que está ali pronto para recebê-lo. Oração e santidade. E aí, abram, por favor, 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 2. Sabe, Paulo, se você for estudar a história de Paulo, o pastor me mandou uns videozinhos sobre a história da igreja, aí eu viciei, né? Aí eu fui ver tudo, aí eu cheguei na história de Paulo. Aí, se você olhar, tem um lugar que Paulo vai, que ele tenta pregar com a eloquência. Eloquência dele não deu certo. E ele era um cara muito inteligente, Paulo, né? Tanto é que ele escreveu quase todo que o Novo Testamento. E aí, Paulo, Deus ensinou para Paulo que não era através da eloquência dele. Só com as palavras de sabedoria dele, isso não ia entrar no coração do povo, porque quem entra é o Espírito. Então, Deus ia usar a inteligência dele, que foi Deus que deu, todo o arcabouço que ele tinha de falar em 3 línguas, de ser cidadão e não sei aonde, para que, quando viesse o Espírito nele, aí a sabedoria dele, junto com o poder do Espírito, ia alcançar as pessoas. E ele entendeu isso. E aí, olha só, 1 Coríntios 2, versículo 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está falando que, e aí olhando a história dele, quando eu tentei em outros povos fazer com as minhas palavras, não deu certo. Mas, aí aqui para a igreja de Corinto, ele, ali, depois de ter aprendido, ele pregou com demonstração do poder do Espírito. E eu creio que todos nós lá fomos impactados com pessoas cheias da lenha e, consequentemente, cheias do fogo, que através da demonstração do poder do Espírito acessou lugares no nosso coração que só Deus poderia acessar. Só Deus poderia dar uma memória. Só Deus poderia tocar aquilo que só a Patrícia sabia, ela e Deus. E por quê? Porque tinham pessoas ali que estavam colocando a lenha. E aí, colocando a lenha, o fogo já vem. Você colocar a lenha, o fogo veio. E aí, elas puderam servir a nós. Agora, nós, com esse fogo que nós recebemos, nós precisamos colocar a lenha para que nós venhamos a servir em demonstração do poder do Espírito. Então, nós precisamos, de fato, buscar isso. Nós precisamos buscar isso. De forma completa. Olha o que fala no livro de Hebreus. Hebreus 5, versículo 12. Vai falar o seguinte. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Aí, a Bíblia, né? Quem dividiu em capítulos foi um homem. Mas Paulo escreveu, achamos que é Paulo, escreveu tudo direto. Então ele continua no 6, ó. Ele falou o quê? Que embora essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que lhes ensine os princípios elementares. O que são esses princípios elementares? Olha lá no 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Avancemos para a maturidade, sem lançar, aí ele vai falar sobre os princípios elementares. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, esse é um princípio elementar.
arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, e observe que aqui ele fala no plural, a instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, os princípios elementares que nós temos que ter para nós amadurecermos são esses: arrependimento, fé em Deus, instrução a respeito dos batismos, imposição de mãos e ressurreição dos mortos. E aí, já finalizando, abra, por favor, em Atos, capítulo 8. Observe que ele falou sobre... Cadê Atos? Aqui. Observe que ele falou sobre instrução a respeito dos batismos. E aí, se a gente olhar Atos, capítulo 8, Filipe foi um missionário, e o Filipe, ele chegou em Samaria. Ok, sim. Filipe, ele chegou em Samaria. E aí, em Samaria, ele pregou e evangelizou a galera toda. E a galera toda se converteu. E aí, olha o que aconteceu. Lá no versículo... Lá no versículo 12. Olha só. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu. Simão era um bruxo, tá? Simão era um bruxo e quando Filipe pregou, ele também creu. O próprio Simão creu e também foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceito a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, a sede da igreja ficava em Jerusalém. E aí eles ficaram sabendo que Filipe evangelizou Samaria. Então, a igreja decidiu enviar para Samaria Pedro e João. Aí, olha o 15. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo isso, que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, Simão ofereceu dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser a mão receba o Espírito. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nenhum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Sabe o que eu quero dizer aqui? Paulo nos estimula a instruir sobre 2 batismos. Sobre o batismo que ele conta que eles receberam, mais o batismo do Espírito. E nós precisamos buscar. Esse batismo é para todo mundo. E aí, muitas pessoas me questionaram, tentaram, mas ainda não aconteceu. Por quê? 2 motivos. Primeiro motivo, talvez nós estamos igual Simão. Nós queremos um poder de Deus para o nosso próprio bem. E o pastor Josmar fala tanto disso. E eu creio que Deus, ele é cuidadoso conosco. E cuidadoso com a igreja dele. Então, se nós não tivermos... Nós precisamos disso, sim. Porque Paulo falava que era manifestação do poder do Espírito. E quantos de nós já fomos tocados por uma palavra, por uma profecia? Nós precisamos ser essas pessoas também. Mas nós precisamos ter lugar no coração certo. Porque quando nós... coração no lugar certo. Porque quando nós temos o coração no lugar certo, o Senhor, ele dá muito mais do que nós imaginamos. E o segundo motivo é porque Deus tem prazer quando nós buscamos. A gente só espera por algo que tem valor. Eu lembro que a minha experiência, eu esperei muito tempo. Eu falava, Deus, mas a tua palavra diz. A gente tem que saber a palavra para orar. E eu, Deus, mas essa palavra diz isso. E eu entendi que a minha espera era como se eu mostrasse para Deus, Deus, eu dou valor nisso. Porque às vezes, gente, Deus dá uma coisa para você
Você nem dá tanto valor. Por isso que é tão importante nós estarmos. Se for para buscar para o resto da sua vida, busque. Busque. Porque Deus, ele vai dar. É promessa. Eu estava lendo, com alguém, não sei, que em Atos, capítulo 1, Deus vai falar. Olha só. Pois João... Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. É uma promessa. Só que Deus, ele ama os filhos que buscam. Então, se você tiver que jejuar, buscar, busque. Mas também tenha santidade. Porque às vezes, sabe por que é guardado? Porque, vamos supor, eu dei até esse exemplo para alguém, enfim. Vamos supor, Deus, ele quer te usar muito. E, de fato, depois do batismo, vem algo diferente sobre você. E Deus, ele te coloca num lugar. Só que vamos supor que você é uma pessoa que não para de xingar. E Deus está falando há muito tempo. Santifica sua boca. Santifica sua boca. Para de xingar. E você, ao mesmo tempo, está pedindo para Deus essa experiência, pedindo para Deus. E Deus, ele te chamou para estar no púlpito, para não sei o quê. E você não para de xingar. Você concorda que Deus vai derramar algo sobre alguém que vai ser um má testemunho? Então, às vezes, para a gente receber mais de Deus, nós precisamos nos santificar e fazer aquilo que ele está mandando. Porque, como sacerdotes, nós vamos ser testemunhos para o povo. Então, vamos buscar ao Senhor. E, por mais que nós tenhamos essa experiência, nós temos que deixar lenha no altar. Se você puder ficar de pé. Sabe, independente do seu nível espiritual. Um dia eu vi, um cara muito usado por Deus, muito usado. E aí ele foi ter um discípulo, ficou na casa dele. E na hora que esse discípulo falou, ele falou assim, olha, hoje a gente não ora mais tanto assim, não jejua mais tanto assim, porque tudo que a gente tinha que orar e jejuar, a gente já fez. Anos depois, esse cara caiu. Porque independente quantos anos você tem de cristão, você precisa manter a lenha. Você precisa colocar a lenha. Porque a lenha, uma hora, acaba. Vira cinza. Então você precisa colocar novamente. E o mais interessante é que, de fato, eu sei que nós nos preocupamos muito. Pai, se o Senhor me der essas coisas, será que eu vou ter o coração certo? Se você estiver na presença de Deus, você vai ter o coração certo. Se você estiver buscando ao Senhor e pedindo para Ele te sondar, você vai ter o coração certo. Sabe? Feche os seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Deus, porque nós queremos, Senhor, ser responsáveis com a Tua presença. Por mais que nós não precisamos sacrificar mais animais, nós não precisamos sacrificar mais cordeiros, porque Jesus já fez isso. Há um sacrifício que o Senhor pede. Lá em Hebreus 6 vai falar o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando... Vou ler no meu. O meu tá melhor. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que o confessam a seu nome. Sabe, Deus, Ele não se preocupa mais com sacrifício de animais, mas Ele pede nós, como sacerdotes, um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor não é você sentir e abraçar suas mãos. Eu te garanto que nas primeiras vezes que você fizer, você não vai sentir nada. Mas você vai fazer esse sacrifício, porque Deus é digno. E muitas vezes, as coisas só vêm quando você começa a quebrar sua carne, levantar sua mão em adoração. Eu sei que às vezes a gente tem vergonha, mas isso é um sacrifício de louvor, para que Deus, Ele venha, porque Deus, Ele quer filhos que busquem, que clamem, que são desesperados pela presença dEle. Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é digno de honra. Pai, hoje nós vamos lembrar o que o Senhor fez e nós já Te agradecemos por isso, Deus. Mas hoje, Senhor, nós, como igreja,
como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nos colocamos, Pai, no teu altar. Nos colocamos perante a Ti para declarar que assim como o Senhor constituiu um reino e sacerdotes, nós nos posicionamos, Pai, como sacerdotes do Teu reino. Nós nos posicionamos, Pai, como aqueles que sempre que o Senhor vier, você encontrará lenha sobre o altar. Você encontrará, Senhor, lenha sobre o altar. Sabe, Deus, não vamos dar mais desculpas de que nós não temos tempo para ler a Bíblia, nós não temos tempo para orar, nós não conseguimos jejuar. Pai, de nós, o Senhor não ouvirá mais desculpas. Mas sempre que o Senhor vier ao nosso encontro, o Senhor achará lenha. Porque, Deus, esse é o nosso chamado. Sabe, Deus, esse é o nosso chamado. E nós queremos, Pai, estar queimando por Ti. Nós queremos, Pai, que o fogo que o Senhor derrama em nosso altar atinja outras pessoas. Pai, que venha alcançar novas pessoas. Que o Senhor venha nos usar nessa terra. Que o Senhor derrame o Teu Espírito. Mas, Pai, para isso nós sabemos que nós temos que ser responsáveis pela lenha no altar. Por isso, em nome de Jesus, perante a Ti, Deus, nós declaramos, Pai, que a partir de hoje nós seremos compromissados, Pai. Se você puder, declare isso ao Senhor com essa música. Olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Declare isso. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Fogo em meus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Amém. Obrigada, Jesus, porque Tu és bom. Obrigada, Jesus. Amém. Pastor Josmar, eu passei um pouco do horário, me perdoa. Deus seja